Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 29. Toda semana estamos aqui discutindo, analisando, problematizando as políticas, as pautas, as agendas que dominam e controlam o ambiente esportivo. Hoje eu estou muito animado para o programa de hoje, olha, especial, um projeto 2020 do Ala Esquerda, que é tentar, dentro das nossas possibilidades, traçar um panorama atual das políticas esportivas da América Latina. Já eu dou mais detalhes, então já vou movimentar essa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando um canhotaço para o Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Alexandre? Bom momento a todos. Hoje o programa realmente vai ser muito especial, então por isso eu não vou me alongar muito aqui. Só quero agradecer os ouvintes que têm acompanhado a gente, que têm feito download do Ala Esquerda. Os números estão muito bons e a gente espera continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Sem mais delongas, vou passar para Mariana, que está de volta. E aí, Mari, tudo bem? Fala, galera, tudo bom? Tô aqui de volta ao Ala Esquerda. Ainda bem, tava com saudade, tava afastada aí por lesão, não, brincadeira, tô 100%, só tive que dar uma pausa rápida no último programa, mas tô de volta, e agora vou passar a bola rapidinho aqui pro Ebert, que já tá na cara do gol me pedindo. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, olá Thiago, olá Mônica, olá Mariana, olá Alexandre, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Hoje o time é completíssimo, bom demais isso, como o Alexandre bem frisou, 29º programa da Ala Esquerda. E a gente está indo a cada canto aí do Brasil, quiçá do mundo. Não é não, Mônica, minha comadre? E aí, como é que estão essas terras aí de Juiz de Fora? Fala, Ebert, e aí, galera da mesa, time completaço hoje, quero ver quem ganha dessa seleção. E é claro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora que a galera tá ouvindo a Ala Esquerda. Eu sei que tem muita gente escutando a gente e já começo agradecendo a audiência aí de todos vocês. Muito obrigado, galera. E hoje também eu quero iniciar esse programa agradecendo imensamente a minha amiga Carolina Miranda, na verdade a ela e ao marido Alejandro Hamilton, que foram as pessoas que possibilitaram a realização desse programa de hoje, entrevistando o ilustríssimo e super gabaritado jornalista argentino Mariano Hamilton. Hoje vai ser um pouquinho diferente, o Ala Esquerda. O Alexandre vai falar pra gente também um breve currículo do Mariano para vocês sacarem como que o cara é de qualidade. E eu quero também iniciar sendo transparente aqui com todo mundo que tá ouvindo a gente. É só explicar como que a gente fez essa entrevista. Não é uma entrevista ao vivo, ele não tá aqui com a gente gravando o programa. A gente enviou para ele algumas perguntas e ele nos mandou um áudio respondendo. A gente vai passar essas respostas na íntegra, a gente não vai editar nenhuma resposta dele, para ser honesto com os nossos ouvintes e com ele também. Não é isso, Alexandre? É isso aí, Mônica. Olha, a qualidade do material que o Mariano enviou para a gente é tão grande que esse programa foi dividido em duas partes. Vamos ter a primeira parte hoje, em que a gente vai dar uma ênfase mais às políticas esportivas propriamente dita, e nós vamos ter uma segunda parte com outras respostas do Mariano, que vão falar mais sobre os atores envolvidos no ambiente esportivo, os jogadores, os dirigentes, as federações, a AFA e principalmente a mídia, né, por conta da enorme experiência que ele tem. Qual é o objetivo desse programa aqui do Ala Esquerda, esse projeto, digamos assim, da gente conhecer outros países da América Latina e a realidade das políticas públicas nesses lugares? É tentar conhecer um pouco mais, entender, buscar exemplos, experiências bem-sucedidas, aprender com os erros, isso é muito importante também, conhecer essa realidade, para a gente fazer comparações também com o nosso dia a dia, o que a gente pode melhorar nas políticas públicas esportivas aqui no Brasil, né? Então vou aproveitar e fazer uma apresentação aqui do Mariano Hamilton, como disse a Mônica, super conhecido, jornalista, escritor, autor de 7 livros, foi redator e editor da seção de esportes do Jornal Clarim, foi um dos criadores e subdiretor do Diário Olé, super conhecido também na Argentina, diretor da revista El Gráfico, foi chefe de redação do Diário Perfil, um dos fundadores da revista Um Canho, que ele atualmente é editor, e também da revista Chegas a Buenos Aires, uma revista cultural, foi editor e colunista do spndeportes.com, enfim, atualmente jornalista do canal de televisão o C5N, um cara com uma enorme vivência da realidade esportiva argentina e pode, obviamente, ajudar a equipe do Ala Esquerda. À medida que as respostas do Mariano foram acontecendo, a gente vai comentando e vai debatendo aqui
nessa edição do Ala Esquerda. Olha, são muitas perguntas, muitos temas. Quer começar mandando um canhotaço, Herbert? Claro, prazer é todo meu. Eu vou fazer uma releitura aqui da primeira pergunta que a gente fez. Então a gente buscou falar primeiramente sobre a questão do Macri, né? Existem muitas críticas em relação ao tratamento que o esporte teve na gestão Macri, um verdadeiro desmonte na política pública de esportes argentina, e principalmente o fim do Ministério do Esporte. Falta de investimento, ausência de políticas públicas, perda de prioridade. Então a gente perguntou para o Mariano se ele concorda com essas avaliações de outros setores e qual o balanço que ele faz da gestão Macri no setor esportivo. Durante o governo de Mauricio Macri na Argentina se le dejó de prestar atención al deporte. Efectivamente dejó de ser una prioridad para el gobierno y ahí comenzaron a haber algunos problemas. Por ejemplo, dejó de ser un ministerio de deportes para convertirse en una agencia de deportes, y eso es algo inadmisible en un país subdesarrollado, en un país que necesita desarrollar a sus deportistas, no solo los de alto rendimiento, sino también los deportistas de base. La evaluación que uno hace de los 4 años de gestión de Mauricio Macri es pésima, fue malísima, fue un desastre todo lo que se hizo, y la Argentina aún hoy está padeciendo esa situación. Otro de los casos que hubo muy sonado y mencionado fue el caso del CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que posee la Argentina hace muchísimos años y que Macri estuvo dispuesto a venderlo para realizar algún negocio inmobiliario. Esa es una de las tantas cosas que passaram durante os 4 anos do governo neoliberal de Macri. Perfeito, né? Esse cenário que o Mariano aponta de como é que foi o governo Macri, acho que é um pouco o cenário das políticas neoliberais em quase todos os nossos países aqui da região. Esse esvaziamento das políticas públicas esportivas, quer dizer, num cenário mais amplo, né? As perdas econômicas, sociais da maior parte da população. E no caso do esporte é isso, a perda de um papel, digamos assim, mais central nas políticas públicas, né? A queda da hierarquia, digamos, dentro da hierarquia do que é mais importante, menos importante, o esporte ficou para lá, né? A perda de prestígio e, obviamente, a diminuição de investimento, principalmente dos investimentos que qualificam o esporte como direito, e esse caminhar na direção do esporte como um entretenimento elitista e as soluções administrativas claramente com a intenção de mercantilizar ainda mais o esporte, transformar num negócio. Acho que fica muito claro quando você tira o ministério, porque não é uma sinalização falsa, né, para a população de que você está cortando na própria carne, está diminuindo o número de ministérios, assim você vai poupar recurso público. Na prática a gente sabe que não é nada disso, né? Você está perdendo a possibilidade, inclusive, de articulação do setor de esporte com outros setores fundamentais, como educação, direitos humanos, agora saúde, cultura. Como é que a gente pode pensar em educação em tempo integral se você não tiver uma relação muito próxima entre educação, esporte, cultura? Quer dizer, esse cenário é absolutamente devastador. Mas o que eu salientaria, a partir dessa resposta do Mariano, que eu acho importante para a gente que é de esquerda, né, a gente tem que aprender com os erros, né? A gente tem que ter noção dos limites de determinados projetos. Como é que um governo Macri voltou ao poder, né? Como é que isso aconteceu na Argentina? Eu acho que, em parte, foi pelos limites, essa mesma dinâmica de composição política de uma centro-esquerda aqui na nossa região, com muitos limites de atuação. Chega uma hora em que não dá. Esse é um nível de composição política muito grande que acaba causando na população em geral muita desesperança, e aí permite a possibilidade da volta de políticas neoliberais que são antipovo completamente, mas conseguem voltar em muitos países. Eu acho que a realidade dos nossos países agora, principalmente Brasil, Bolívia, Chile, é uma situação um pouco mais complicada, mas acho que tem a ver com um pouco com isso, né? O ciclo, um certo esgotamento daqueles governos de centro-esquerda de composição na nossa região,
que foram insuficientes para avançar na agenda, seja esportiva, seja de todas as áreas econômicas e sociais, que acabou permitindo a volta de um desgoverno completo como o do Macri. Só dizer que ele falou do Senar, né? O Mariano falou do Senar, que é o Centro Nacional de Alto Rendimento Esportivo lá da Argentina, que existe desde a década de 50 e que várias modalidades ali, Jogos Sul-Americanos de 2006, por exemplo, várias modalidades aconteceram ali, é bem famoso lá na Argentina, fica em Buenos Aires. E no governo Macri ele citou aí que era um centro completamente deixado de lado, que queria até transformar num negócio imobiliário, né? Como vários governos neoliberais fazem aí, que no Brasil a gente vê muito disso também. Eu acho bem complicado, porque a gente pode ver anos de... Você falou de uma entidade que tem várias décadas aí, mas são anos de trabalhos que podem ser destruídos em menos de um mandato, sabe? Então a gente, dando uma ênfase ao esporte, a gente vê uma ausência de um olhar do esporte como um direito social. Então, com certeza, esse olhar não vai acontecer numa política neoliberal, principalmente em territórios de capitalismo periférico, que só ficam com ônus, com prejuízo do capitalismo. Então, logicamente, essas entidades, esses ministérios, essas políticas, elas têm que ser protegidas pelas instituições, que, por sua vez, devem ou deveriam ser representativas. Então, quando a gente coloca literalmente o lobo para cuidar do galinheiro, meus amigos e minhas amigas, a gente não pode esperar algo nada diferente do que aconteceu na Argentina e do que vem acontecendo no Brasil. Então, pessoal, nossa segunda pergunta, a gente aborda um tema que é polêmico, mas também muito conhecido e já comentado há algum tempo, que é a proximidade política que tem na Argentina entre os dirigentes de futebol e os próprios políticos na Argentina. Como, por exemplo, o ex-presidente Macri foi presidente do Boca Juniors. O atual presidente Alberto Fernandes tem uma forte ligação com o Argentinos Júniors. E o atual ministro do esporte escolhido pelo Fernandes é ex-presidente do São Lourenço. Visto isso, a gente perguntou como ele enxerga a relação entre política e futebol na Argentina e como avalia a presença de dirigentes esportivos de clubes de futebol em cargos políticos. E qual a expectativa sobre a gestão Lames no Ministério do Esporte. En la Argentina siempre hubo una relación importante entre el esporte y la política. Desde la dictadura militar para acá hay muchos casos que lo confirman. Recordemos que la dictadura militar argentina trató de hacerse fuerte con el Mundial de Fútbol de 1978, y creyó que al ganarlo se iba a poder eternizar en el poder. Luego, como bien ustedes saben, Macri fue presidente de Boca y llegó a la presidencia de la Argentina. Primero llegó a la gobernación de la ciudad de Buenos Aires y luego a la presidencia de la Argentina, y todo bajo un tinte neoliberal, porque él siempre intentó convertir a los clubes argentinos en sociedades anónimas. Los clubes en la Argentina son sociedades sin fines de lucro, y él trató de convertirlos en sociedades anónimas, incluso trató de sacar una ley para tal fin. Otros dirigentes políticos también provienen del fútbol, tal es el caso de Carlos Heller, que es diputado de la Nación. Carlos Heller fue vicepresidente de Boca durante muchos años, más allá de que también es banquero. Y hoy, en la actualidad, tenemos a Matías Lamens, expresidente de San Lorenzo, como ministro de Deportes, porque lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue volver a elevar a la Secretaría de Deportes, a la Agencia de Deportes, al nivel de ministerio. Así que sí, hubo una relación y hay una relación muy fluida entre deporte y política, lo que no me parece mal. Lo importante es que las personas que ejerzan los cargos sean personas idóneas, sean personas aptas, sean personas con talento, con iniciativa e com capacidade de gestão. Pois é, então a resposta do Mariano, ela é muito boa e reflete algo que acontece muito aqui no Brasil também, né? Ele fala que lá na Argentina existe essa relação mesmo entre esporte e política. Ele cita
o presidente do Boca Juniors, que acabou sendo o presidente da Argentina, né? E ele dá outros exemplos também, o vice-presidente do Boca, que era banqueiro, também se tornou deputado, o Lames, que agora está no Ministério do Esporte, que foi presidente de São Lourenço, enfim. E o problema, que é o que acontece muito aqui no Brasil também, é que geralmente esses caras são caras que apresentam uma estratégia, um planejamento assim, de governo baseado no neoliberalismo, né? Ele, inclusive, cita que o Macri, uma das bandeiras do Macri, era transformar os clubes em SA, né? Sociedades Anônimas, que é transformar o clube em empresa, que é o que a gente está vendo aqui muito no Brasil. Nós temos, além de jogadores, como o Romário, por exemplo, o Bebeto, e até de outros esportes, o Aurélio Miguel do judô, né, que foi deputado aí. Nós temos também os dirigentes de clubes que também se tornaram políticos, prefeito e até presidente da República, que o Fernando Collor de Mello, ele era presidente do CSA, lá no Alagoas, para depois virar ele foi prefeito também, deputado, e depois chegou até a presidência da República. Mas nós temos vários nomes, o André Sanches, que virou deputado federal, era presidente do Corinthians, Eurico Miranda também, Evandro Leitão, o próprio Calil aqui em Minas, o Evandro Leitão, que foi presidente do Ceará, quer dizer, não é algo só aqui do Sudeste, não, é algo que acontece em vários setores aqui do Brasil, várias regiões, porque aqui no Brasil a gente tem uma similaridade com a Argentina e outros países aqui da América do Sul, que a galera acompanha muito futebol, gosta muito. Então, se o cara ganha um título importante pelo seu time, a chance dele se tornar ali um político, se ele quiser, né, ir para política, e dele ser bem votado, é muito grande. Eu vou até fazer um chute aqui de que o presidente do Flamengo, para mim, ele tem toda a pinta de seguir na política, e ele está demonstrando aí, até nessa pandemia, que também é um cara que vai entender para o neoliberalismo e até para uma extrema direita em alguns discursos e algumas coisas que ele fala, né? Então, assim, tivemos o Roberto Dinamite também, né? Fernando Bezerra, que foi presidente do Santa Cruz, também chegou a ser prefeito, deputado estadual e tal. Então, assim, a gente tem essa característica aqui no Brasil que o Mariano ressaltou que também é algo que acontece na Argentina, né? Eu tenho a mesma opinião que ele termina dizendo que não acha ruim essa relação entre esporte e política, desde que sejam pessoas preparadas, idôneas, e aí eu concordo, assim, eu também não vejo problema do cara chegar a ser político, desde que ele seja alguém preparado, alguém idôneo, alguém que olhe de fato, aí já é uma opinião particular minha, né, que olhe de fato para uma agenda mais progressista e que olhe o povo, né, porque para mim todo político tinha que olhar o povo e não instituições e bancos e etc. E esse é o grande problema que acontece, assim, tanto lá quanto aqui, que geralmente esses caras que saem do esporte para ir para a política são caras com uma agenda fortíssima neoliberal, e o Mariano citou isso aí na Argentina, e aqui no Brasil acontece o mesmo. Talvez a grande diferença entre Brasil e Argentina aí sejam as forças sindicais, né? Existem muitos sindicatos de funcionários que são ligados a clubes de futebol, a torcidas de futebol, então isso também é uma força, acaba sendo um braço político de alguma maneira. E também a própria força dos clubes de bairro, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E eu também preciso frisar que ele citou, né, a Copa de 78, que é uma Copa que é muito politizada, assim, até hoje as pessoas lembram que a Argentina, além de sediar, ela venceu a Copa, e muita gente fala que a ditadura na época na Argentina influenciou para tudo isso. Por trás ali tinha... E no Brasil, na Copa de 70, as pessoas falam a mesma coisa, assim, é muito similar, né? Sim, Mônica, sim. A Copa de 70 foi muito usada aqui no Brasil para fazer campanha do governo militar, né? Mas a de 78 na Argentina realmente é difícil você não pensar em teorias conspiratórias, principalmente devido àquele caso do jogo que o Peru perdeu, né, de 6-0, enfim, e eliminou o Brasil e classificou a Argentina. Então, tudo leva a crer que o governo militar influenciou muito no título da Argentina e usou muito isso para impulsionar a imagem e garantir um maior apoio popular àquela decisão. E a gente espera que o Lames, né, faça uma boa gestão no Ministério do Esporte argentino, que ele defenda os interesses dos torcedores, né, dos interesses populares e não
de empresários e não queira seguir com essa ideia dos clubes SA, né, dos clubes empresa, que foi tão defendido na gestão do Macri. Eu também concordo que eu pessoalmente não vejo problema algum em ter essa relação entre dirigentes de clube e vir se tornar um político nacional ou regional, contanto que ele tenha o interesse progressista e medidas progressistas. A gente vê que essas pessoas que vêm do futebol, do esporte em geral, muitas vezes nem a política específica para o esporte elas conseguem fazer. Nem conseguem levantar essa bandeira na campanha ou mesmo no mandato. A gente teve um exemplo recente que foi o Romário, que se candidatou a governador do Rio, e se você pegar o programa dele, a parte de esporte é muito carente. Ela está muito abaixo da maioria dos candidatos. É uma observação que eu queria fazer, que nem sempre, mesmo vindo do esporte, esses candidatos vão trazer algum benefício para isso. Dando sequência às nossas perguntas para o Mariano Hamilton, a gente queria falar um pouco sobre os clubes de bairro. Sempre que se fala em esporte na Argentina, a gente destaca, ou a gente tem notícias da importância dos clubes de bairro no seu papel social e esportivo. O que são exatamente esses clubes de bairro? Como é que eles podem ser incluídos numa estratégia de democratização do acesso ao esporte das populações más pobres? Efectivamente, en la Argentina existe un primer nivel de preparación y contención que se llaman clubes de barrio, que son asociaciones que están diseminadas por el país y por la provincia de Buenos Aires y por la capital federal, y que forman la primera red de contención de los barrios para contener a los chicos y a los jóvenes para que tengan una relación sana con el deporte. Ellos participan y contribuyen para que la gente más vulnerable no ingrese en lugares feos, en lugares horrendos, como puede ser la droga, o pueden ser cooptados por diferentes personas para delinquir o para robar o para asaltar. Son muy importantes los clubes de barrio en el entramado social argentino. Como para poder compararlo, es como si en las favelas en Brasil o las villas acá en la Argentina poseen estas entidades que tienen a dirigentes sociales que son las que las administran y son las primeras e mais importantes contenções que se realizam com os jovens. Bom, e isso é muito interessante na Argentina, cara. Pelo menos assim, na região metropolitana de Buenos Aires, você anda um quarteirão e é certo de você dar de cara com um clube de futebol ou de alguma outra modalidade. Se eu não me engano, inclusive, acho que Buenos Aires está em primeiro ou segundo lugar, tem uma disputa aí com Londres, das cidades que mais tem estádios de futebol. Então, para a gente ver como os clubes de bairro são importantes e são representativos na Argentina. Então, quando a gente fala desses clubes de futebol nesse modelo, a gente está falando de representatividade, a gente está falando da identificação e do sentimento de pertencimento com o seu próprio bairro, com o seu próprio território. A gente está falando de lazer ativo, de responsabilidade social, como ficou evidente aí no áudio do Mariano, e também de mobilização política, né? Pelo menos de uma potencial mobilização política. Essa é uma questão que o Brasil, na minha opinião, está muito atrás da Argentina. A Argentina está muito à frente do Brasil quanto a isso. Porque aqui, pelo menos nas grandes capitais, os times de futebol eles são concentrados nas áreas mais nobres, são dirigidos por uma certa casta da sociedade, né, da população, e que tem o torcedor apenas como um capital, né? Como um capital, seja político, seja financeiro, enfim. Logo, o envolvimento político desses clubes, ele quase sempre vai corresponder aos interesses de uma classe que certamente não é a mais pobre, né? São as chamadas elites aí, seja elite financeira ou elite política, e inclusive o que a gente está vendo agora com esse governo Bolsonaro. A gente tem alguns clubes que estão apoiando o governo Bolsonaro, que não representam a maior parte da sua torcida, mas ainda assim apoiam porque a decisão institucional é de um grupo de pessoas. Pois é, Herbert, esse foi um dos aspectos também mais interessantes da conversa com o Mariano. É algo que pessoalmente já vem me interessando. Eu pretendo conhecer um pouco mais sobre essa lógica desses clubes de bairro, porque eu também acho
que é um caminho fundamental. Assim, acho que às vezes a esquerda não tem determinadas propostas. Hoje a gente está vivendo uma situação muito delicada, porque a esquerda hoje está muito defensiva para não perder os poucos direitos que sobraram e com pouquíssima agenda mais agressiva de propostas reais para convencimento, inclusive, da população das suas ideias. E no caso dos esportes, é um desastre completo. Como a gente sabe, nós não temos plano nacional de esporte, os estados e os municípios não têm planos estaduais e planos municipais, não tem integração entre esporte e educação. E aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, um caso concreto, quase todo o recurso da prefeitura vai para parcerias com escolinhas. A escolinha do Bernardinho, a escolinha do Zico, a escolinha do não sei o quê. Curioso, né, que independente de serem ídolos e super bem-sucedidos nos seus esportes, são todas pessoas de direita. E qual é o tipo de trabalho que é feito dentro dessas escolinhas? Que tipo de formação humana, social, de cidadania é feita aí? Então, quer dizer, como pensar, talvez a partir desses clubes de bairro, algumas iniciativas aqui, fazer uma maior relação entre escolas, associações de moradores, alguns clubes culturais, né? Quer dizer, a Argentina é um dos lugares, como você bem disse, eu acho que são mais de 5 mil clubes de bairros, uma quantidade de bibliotecas públicas impressionante. Como é que você pode articular esses vários elementos, tanto do ponto de vista da educação em tempo integral, mas também para possibilitar nas populações mais pobres, não só para crianças e adolescentes, estamos falando também de pessoas idosas, né, adultos de uma forma geral, mais pobres, que tenham um espaço associativo, que possam realizar esporte, mas também possam ter uma cinemateca, uma biblioteca, um espaço para discutir política. Enfim, eu vejo esse clube de bairro com uma possibilidade, e não sei se é exatamente isso que acontece na Argentina, mas a possibilidade de ser um embrião também de fortalecimento comunitário, até de algum tipo, inclusive de ações de desenvolvimento local. Enfim, acho que é uma coisa que é inacreditável que a gente aqui no Brasil não pense, não se aproprie melhor, não conheça muito mais sobre essa experiência. Eu acho fundamental que a gente, nesse esforço aqui de conhecer um pouco mais do que funciona em outros países, atente para essa situação dos clubes de bairro. Bom, Alexandre, eu esqueci de dizer no meu comentário, eu não vou, logicamente, falar do Bangu e do Madureira, por exemplo, porque eu estaria sendo leviano, não sei qual é o tipo de trabalho que eles fazem, mas um exemplo que é do meu bairro, Campo Grande. O Campo Grande tem um clube de futebol, Campo Grande, que já disputou Série A de Campeonato Carioca durante muitos anos, foi campeão brasileiro de 82 da Série B, inclusive um título que o Bangu não tem, um título nacional. Mas o Campo Grande, ele, até alguns anos atrás, ele era dominado pela família Ellis, que é uma família tradicional aqui de Campo Grande, que possuía várias terras no Campo Grande, né? Esse nome do bairro não é à toa, porque era justamente a área rural da cidade. Então, essa família é uma verdadeira dinastia na história do clube. Ela é uma representação do que a gente fala dos grandes clubes, dos clubes de maior expressão, que são as mesmas famílias, a mesma aristocracia, os mesmos grupos de poder, inclusive nos grupos pequenos, nos clubes pequenos. E aí, como que a gente vai imaginar uma representatividade do bairro, uma conexão com o bairro, um trabalho social com o bairro? Na minha visão, é inimaginável. A gente tem algumas coisas no Brasil que são bem difíceis de entender, sabe? Pois é, a gente vê que a esquerda brasileira, ela talvez tenha que se reinventar totalmente, porque ela teve seu momento mais forte com os sindicatos lá metalúrgicos, e enfim. E agora, com esse enfraquecimento dos sindicatos, uma nova relação de trabalho, uma nova configuração de sociedade, a esquerda tem que pensar em novos caminhos. Assim. Não existe nenhuma conexão da esquerda com clubes de futebol ou com igrejas, sabe? A gente está perdendo todas as batalhas possíveis. A gente nem está perdendo, na verdade. A gente nem começa a batalhar. Assim, a gente entrega de bandeja, sabe? Numa comunidade, as igrejas universais dominam o pensamento de quase que da comunidade inteira, sabe? Então, assim, como o Herbert falou, é difícil, é complicado. Os clubes são dominados por pessoas muito influentes, com muito dinheiro, mas a esquerda tem que acordar, os setores progressistas têm que acordar e tem que pensar em novas formas
além do aspecto universitário, intelectual, onde o pensamento progressista domina mais. Mas tirando isso, o nosso alcance enquanto setor progressista é muito limitado. E aí eu acho que o futebol e o esporte, de forma geral, seria um ótimo caminho. A gente, de repente, começar a fazer um trabalho nesses clubes de bairro e tentar formar cidadãos com outra cabeça, com outra mentalidade, é algo que seria interessante. E na Argentina parece funcionar bem. Então, e já que eu falei de base, eu já vou emendar aqui outra pergunta que a gente fez pro Mariano. A gente sabe que aqui no Brasil o investimento no esporte amador e no esporte de base é muito pequeno, né? E agora então que a gente está num governo de extremíssima direita, esse investimento é cada vez menor. A gente perguntou para o Mariano como que foi essa questão no governo Macri, que também era um governo de direita, quais as políticas do governo atual para o esporte na formação. El deporte de base sufrió mucho estos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. No estoy hablando ahora del fútbol profesional, sino que estoy hablando del resto de los deportes olímpicos, los deportes paralímpicos. Esos deportes fueron dejados de lado. Con el gobierno de Néstor Kirchner se había impuesto un canon, un impuesto del 1% de lo que se gastaba en celulares en la Argentina, iba destinado directamente a los deportistas olímpicos para las becas. Cuando asumió Macri eso fue dejado de lado, para variar, para defender los intereses de las corporaciones, en este caso de la telefonía celular. Entonces sí, esas becas empezaron a desmoronarse, empezaron a retrasarse. En la Argentina la inflación es un problema, por lo tanto empezaron a desactualizarse, y así fue como el deporte de base empezó a perder importancia, empezó a perder respaldo. Todo lo que se había mejorado en 12 años de kirchnerismo se retrocedió rápidamente en 4 años de macrismo, lamentablemente. Muito interessante essa fala do Mariano. Eu não sabia dessa medida da taxação pelo uso de celulares destinado às categorias de base do esporte argentino. Achei muito interessante. E como ele falou, não é só as políticas para categorias de base, mas, por exemplo, as políticas econômicas sempre influenciam, como foi citado na fala dele, da inflação, que acabou por influenciar negativamente as bolsas dos atletas. E, infelizmente, o governo Macri destruiu todas as políticas que foram feitas no governo anterior em favor do esporte. E, a partir disso, eu queria levantar algumas questões. Primeiro, que a gente lamenta muito, né, claro, toda a destruição que é feita nos governos neoliberais de políticas anteriormente de governos progressistas em favor do esporte e de outras coisas também. Mas, enfim, aqui a gente está falando do esporte de base, por exemplo. Só que, assim, acho que a gente tem que refletir o que a gente pode melhorar, o que poderia ter sido feito de mais concreto para que isso não fosse destruído assim tão rapidamente, né? Porque em 4 anos foi tudo pro espaço. E aí eu queria trazer pro Brasil também. Eu não sei se já falei isso em algum episódio anterior, se alguém já falou, mas enfim, vou falar de novo. Eu fui federada por muitos anos de ginástica olímpica e mesmo depois que eu deixei de ser federada, eu continuei praticando e continuei convivendo nesse ambiente. Então eu tenho bastante afinidade nesse assunto. E assim, eu posso dizer que eu nunca vi em nenhum momento, em nenhum governo, alguma política para incentivo das categorias de base esportivas que fossem concretas, efetivas. A gente teve as bolsas para os esportes de alto rendimento, que foram destruídas logo que o Temer entrou, logo depois do golpe. Mas no que diz respeito à base, a gente nunca teve uma política concreta sobre isso. E acho que a gente devia pensar sobre isso, né? Porque acaba que eu vou ter que justificar um pouco os clubes, mas eles ficam muito sobrecarregados, porque cabe a eles buscar num país enorme como o Brasil os talentos que vão surgindo. E assim, muitas vezes eles não têm mesmo a estrutura para fazer isso, sabe? E é muito ruim sobrecarregar os clubes, porque na maioria das vezes aqui no Brasil eles têm como
principal o futebol. E aí, quando a coisa começa a desandar, eles tentam preservar o futebol, obviamente. E aí, quem acaba penando primeiro cai sempre sobre os esportes olímpicos. Isso acaba gerando também um clima muito ruim, assim. Eu vivi climas bem chatos, assim, meio que de rivalidade do futebol com outros esportes. E acho isso muito ruim, né? Todo mundo sai perdendo nisso. O futebol, os esportes, enfim. E eu acho que a gente devia pensar mais sobre como a gente poderia elaborar um plano para as bases, né? Na minha opinião, como já foi falado aqui quando falaram dos clubes de bairro, eu acho que acho que a gente deveria implantar uma política que visasse construção de centros esportivos nos bairros, que integrassem com outras atividades, enfim, que desse oportunidade para os jovens de praticar e conhecer os esportes, né? Porque muitas vezes, muitas crianças nem têm a oportunidade de conhecer muitos esportes. E acho que isso deveria ser incentivado tanto por via de escolas quanto pela construção de centros esportivos da comunidade mesmo. E aí também, claro, a gente não pode deixar de falar que isso passa por outras coisas externas também, como, por exemplo, a valorização dos professores, dos profissionais de educação física. Isso é importantíssimo para a gente pensar uma base esportiva forte. Eu quero só dar um pitaco aqui, porque o que você falou é muito parecido com o que eu penso. Na verdade, é muito similar. Então, quando eu falei no meu primeiro comentário, na verdade, né, de falar de esporte como direito social, é justamente isso. Porque quando a gente tem uma política pública que é protegida pelas instituições, e eu estou falando de um programa de governo que de alguma forma vai ser protegido para que não seja desmontado num governo posterior, a gente está falando de saúde pública, né? A gente está falando de uma sociedade mais saudável, a gente está falando de potencializar a diminuição de doenças crônicas, de gastos com a saúde, e isso é um direito. Isso está na nossa Constituição, como provavelmente deve estar na Constituição argentina. Mas a gente não vê essa política, é muito sensível, acaba sendo muito sensível. E, como eu disse também na fala anterior, são castelos de areia ou de cartas. Vocês podem usar a expressão que vocês preferirem, porque, como a Mônica trouxe o exemplo aí, uma instituição que começou em 1950, nos anos 50, foi destruída em menos de 4 anos de governo, gente. Então, é uma sensibilidade muito grande, é muito efêmero, sabe? Então, é bem complicado. Eu acho que a gente tem que realmente repensar e pressionar para que isso aconteça. E isso de ser efêmero, o Mariano fala, né, na fala dele muito bem, que eu acho que a gente precisa frisar isso todos os dias para todo mundo. Tudo, ele fala, tudo que vimos em 12 anos, né, de construção, assim, 12 anos do governo Kirchner, né, do governo de esquerda lá, desmoronou em 4 anos no governo Macri. É bem isso. Acaba em 1 segundo. O Ministério do Esporte, que ele falou lá que o Macri também destruiu e tal, e transformou numa agência, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. O nosso Ministério do Esporte foi incorporado ao Ministério da Cidadania em 2019 pelo Bolsonaro. E o Ministério do Esporte que foi criado em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso. Em 95 a gente teve o Ministério do Esporte. Outro dia. Não, exatamente. Essa é uma questão que eu acho fundamental, é aprender com as experiências dos governos progressistas, vamos chamar assim, da nossa região. Lula Dilma, Mujica, Evo Morales, Rafael Correia, Kirchner na Argentina, os limites, né, de uma certa exaustão também do que foi esse modelo, porque tem alguma coisa errada quando você fica 12 anos no poder, 13 anos no poder, e você sai e em 1 ano consegue se acabar com tudo que foi feito. Quer dizer, tem alguma coisa aí que não funcionou, e aí é fundamental essa revisão. Talvez fique até um desafio para a gente, num outro momento, se for o caso, a gente fazer um balanço especificamente do que foi a gestão dos esportes nos últimos anos dos governos brasileiros. A gente tem que aprender com isso, essas realidades, o que aconteceu, o que não deu certo, para a gente ter, num projeto de esquerda, numa outra oportunidade que aparecer, ele há de aparecer, a gente não fazer as mesmas coisas. Deixa eu só dar um último pitaco aqui antes de passar para a última pergunta. É para deixar bem evidente, bem transparente mesmo. Porque eu sei que tem gente que não é necessariamente de esquerda que escuta esse programa. Mas assim, a Mônica trouxe um exemplo do Ministério do Esporte criado em 95 na gestão FHC, que foi
atitude positiva e que foi mantida nos governos posteriores. A gente não fala só de governos progressistas e governos de esquerda que tenham boas ideias e boas práticas e que tenham tido algum tipo de política pública que beneficiou. Se tiver um governo de direita que tenha alguma ideia, né, alguma política pública que seja em benefício do povo, a gente apoia também. É claro que isso é cada vez mais raro, porque a direita no Brasil brinca muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é só para deixar isso bem evidente, porque pode ter alguém falando, mas os caras só apoiam a política pública quando é de esquerda. Não. Se a política pública foi boa, não interessa a linha política de onde ela vem. Pô, Herbert, é exatamente isso. O difícil é a gente achar algo que a direita faça que a gente ache realmente bom. Mas esse foi o caso, o Fernando Henrique criou o Ministério do Esporte e eu também acho algo muito positivo, tanto que citei aqui. A gente vai agora para a última pergunta dessa primeira parte do programa, né? Uma pergunta que bem simples assim, mas que o Alexandre até já comentou no início desse programa, o objetivo da gente trazer novos cenários aqui da América Latina, entender como é que tá no aspecto esportivo em cada país, assim, para a gente poder unir isso tudo, né, e ver o que a gente pode fazer todo mundo junto. Às vezes fazer a América Latina junto é mais fácil do que fazer só o Brasil, ou fazer só a Argentina, ou só o Chile, enfim. E é legal a gente integrar. Aí a gente perguntou para o Mariano se há alguma ideia ou movimento para integrar os países da América Latina na parte esportiva. Aí saca só a resposta dele. No veo mucha posibilidad de que haya una integración entre las diferentes asociaciones latinoamericanas de sport, y tanto de fútbol como de otros deportes, porque hay intereses muy diferentes, existen rivalidades a veces bastante pavotas que no tienen mucho sentido, y los intereses muchas veces no confluyen y no van hacia el mismo lugar. Por lo tanto, no veo que haya alguna posibilidad de que haya alguna integración más orgánica de las diferentes organizaciones deportivas de Latinoamérica para armar algo serio. Si no, fijémonos lo que pasa en la Conmebol. En la Conmebol no se ponen de acuerdo para organizar ni siquiera un cumpleaños. Entonces es muy difícil cuando hay ineptitud por parte de los dirigentes, es difícil hacer algo serio. Y lamentablemente creo que el nivel de dirigencia latino-americana muitas vezes deixa muito que desejar. Uma resposta que pareceu até um pouco pessimista, né? Mas é a realidade. Assim, é muito difícil você conseguir integrar. Em um país só já é difícil conseguir alguma integração entre as regiões, ainda mais a América Latina inteira, sendo que a gente sabe como a política funciona, né? No nosso país e nos países vizinhos. Uma hora tem um governo progressista que tenta trabalhar em prol de políticas públicas assertivas e, de repente, é eleito um governo de direita, um governo que só defende o interesse das grandes empresas, de corporações, de empresários, e não está nem aí para a base, não está nem aí para os clubes pequenos, como a gente debateu outro dia no Ala Esquerda sobre clube empresa. Assim, é um sonho nosso integrar as políticas públicas, integrar os ideais em toda a América Latina, mas a gente sabe que a gente está muito longe disso. E aqui no Brasil, infelizmente, o povo é meio que ensinado que ele não faz parte da América Latina. O povo não se sente parte da América Latina. A gestão da Conmebol, a gente sabe como é problemática, como a Conmebol é corrupta, como a Conmebol é uma vergonha, parafraseando Emerson Sheik. Realmente, assim, a resposta dele é a realidade, que é muito difícil a gente ter algum tipo de política nesse sentido, sem essa estabilidade política, seja no esporte ou de forma geral mesmo. Eu achei interessante, e eu concordo muito com ele, Thiago, que ele falou do nível dos dirigentes latino-americanos, né, que deixa muito a desejar, cara. E é muito isso, né? Ficam com rivalidades, assim, ele citou até isso, rivalidades e diferentes interesses, né? Como que pode
o dirigente ficar pensando em rivalidade, os interesses deveriam ser muito parecidos. A gente está aqui separados, às vezes, por uma fronteira imaginária, sabe? E a gente podia estar num nível muito melhor se a gente agisse em conjunto. Isso aí é uma herança maldita que a gente tem, né? Desde séculos atrás, que os imperialistas botaram os países latino-americanos para guerrear entre si, e a gente não conseguiu se unir até hoje, na minha opinião, né? A gente é muito fragmentado ainda, infelizmente. E isso se reflete também no futebol. Infelizmente, por exemplo, os nossos jogadores saem tanto do Brasil, quanto da Argentina, quanto do Uruguai, ou qualquer outro país latino-americano. Saem muito cedo para ir para a Europa, enfim, por poderes econômicos, que a gente sabe muito bem. E nada é feito para proteger isso, né? Sempre o interesse individual que prevalece. Enfim, o futebol é um grande reflexo, as federações, a Conmebol é um grande reflexo desse processo histórico, mas também a gente pode lutar para que seja o nosso guia para mudar essa situação. Pois é, eu acho que assim, a conjuntura é muito desfavorável agora. Quando a gente teve a melhor conjuntura possível, alguns anos atrás, que havia, com diferenças, evidentemente, um razoável nível de entendimento entre os países aqui da nossa região. Foi quando se pensou na iniciativa do Banco do Sul, da ALBA, né, puxada pelo Hugo Chávez. Enfim, havia pelo menos um espaço de diálogo entre os países, inicialmente no campo da economia, no campo do comércio, alguma coisa no campo das políticas. Obviamente que o esporte não estava entre as prioridades, mas poderia acontecer. Acho que o Brasil perdeu uma oportunidade de puxar essa discussão, já que estava sediando Copa do Mundo e Olimpíada. Poderia partir do Brasil uma iniciativa de uma integração melhor na nossa região. Isso não aconteceu e agora a gente vive uma situação muito mais desfavorável, né? Quer dizer, a gente teve a derrota do Mujica, lá do candidato Mujica no Uruguai, então é direita no Uruguai, ultradireita na Bolívia, golpista também, enfim, é a ultradireita no Equador, no Chile, enfim, pancada em qualquer manifestação na rua. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? O nosso ex-atleta, né, Bolsonaro, e esse desastre que é, nesse momento, o que está acontecendo no nosso país. Então, é muito difícil imaginar um cenário de integração regional, mas, enfim, tem de qualquer forma acreditar que amanhã será outro dia, né? O sol há de brilhar mais uma vez e que a gente, enfim, possa aprender com algumas dessas experiências e fortalecer, enfim, algumas questões ligadas ao esporte, e não só o esporte de rendimento, e aí muita coisa é possível ser feita, aí, ligada às federações e tudo mais, mas também o esporte educacional, experiências de o que a gente pode ter de lições aprendidas, bem-sucedidas, do que funciona em educação em tempo integral, os rebatimentos disso para esporte. Espero aí que a gente tenha uma nova oportunidade em breve de um outro cenário aqui nos nossos países na região. Bom, a gente vai encaminhando para o final. Eu quero só, nessa última fala, tratar o quanto foi interessante ter essa experiência de trocar realmente informações com um jornalista de um outro país. A gente espera muito fazer com outros jornalistas de outros países, de outros territórios, mas o quanto que dá uma tristeza que a gente vê o quanto que o Brasil destoa do restante da América Latina, né? Quando a gente escuta a fala do Mariano Hamilton, e a gente conhece a história da Argentina e de outros países, a gente vê que realmente, em algum momento, pode até ter tido mais direita. Alguns países também tiveram ditadura, como aqui, inclusive mais sangrentas do que aqui, mas em algum momento também existiu, de fato, o revezamento de poder entre direita, esquerda, centro-esquerda, enfim. Aqui no Brasil a gente teve um governo progressista, né, de 1º de janeiro de 2003 a 31 de agosto de 2016. E só. Todo o restante da história brasileira, ele foi de direita, de extrema direita e de extremíssima direita. Inclusive, que é o período que a gente vive agora, como bem pontuou o Thiago. E o governo de esquerda que a gente teve foi ali um de centro-esquerda, muito mais centro do que esquerda, algumas vezes até namorando ali muitas vezes, namorando com a direita. Então, às vezes quando a gente vai conversar política com alguém que não é do nosso campo, as pessoas ficam falando, mas o PT, mais isso, mais 15 anos, 16 anos no poder e tudo mais, 14 anos no poder,
mas são 14, 15 ou 16 anos, como vocês preferirem, numa história de mais de 500 anos. Então, é para se refletir e também para deixar triste, porque esse revezamento nunca houve aqui no Brasil. Dito isso, eu passo a bola para meus companheiros aí, vou me despedindo. Até semana que vem e com a segunda parte desse programa. Não percam. Boa, Herbert. Até a segunda parte, semana que vem. E novamente agradecer aí a Carol e ao companheiro dela, Alejandro Hamilton, que é irmão do Mariano Hamilton, que conseguiram essa entrevista aí pra gente. Muito obrigada e vamos para a segunda parte. O conteúdo do nosso programa, acredito que todo mundo vai gostar, que as pessoas vão refletir, vão aprender muito, assim como a gente está aprendendo. E quero convidar todo mundo para ouvir o Ala Esquerda, né? A gente está no Spotify, no YouTube, SoundCloud, Google Podcast, Deezer, e vocês podem acompanhar também nossas redes sociais, Instagram, @ala_esquerda7 e o Twitter, @alaesquerda7. Até a próxima. Valeu! Gente, reiterar aqui o agradecimento a todo mundo que ajudou a gente chegar ao Mariano para que a gente trocasse esses passes aqui no programa. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. E não sei vocês, mas eu já estou ansioso para a segunda parte. Espero vocês lá. Beijo. É isso aí, gente. Vamos encerrando o episódio 29. Vem o 30 na semana que vem. E aí, os atores do ambiente esportivo. Vamos falar sobre o papel dos jogadores, dos dirigentes e principalmente da mídia. As experiências que aconteceram de democratização das comunicações relacionadas ao esporte na Argentina, como é que a mídia funciona, o papel de um jornalista na Argentina. Tudo isso fica para a segunda parte, na sequência dessa entrevista com o Mariano Hamilton e o programa 30 do Ala Esquerda. Beleza, galera? Vamos embora? Vamos. Quem puder, fique em casa. Valeu, galera. Fique em casa. Vai passar já já.